paz do Senhor, adolescentes vencedores, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, lição de número 8, que tem por tema: tenha cuidado com o que fala. Hoje, como é mesmo o título da nossa revista, vamos ter conselhos para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai aprender a saber lidar, saber dominar melhor a nossa língua, saber pensar antes de agir, antes de falar, porque a gente sabe que as nossas palavras, as nossas ações, às vezes podem magoar o nosso próximo, não é verdade? Já quero te convidar, você que não tem a lição, abra a sua Bíblia, porque hoje a gente tem inúmeras referências e eu quero que você nos acompanhe. Vamos lá, o enfoque bíblico de hoje está lá em Provérbios, capítulo 13 e o versículo 3, que diz o seguinte: tenha cuidado, ou quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. E uma outra versão, Almeida Revista e Corrigida, vai dizer assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem o quê? Perturbação. Por que será que a Bíblia está querendo dizer isso para você? Porque ela tem essas palavras tão fortes, é para chamar a atenção de você, porque as pessoas que falam demais, a minha mãe sempre diz isso, a pessoa que fala demais, ela tem a tendência de acabar se perdendo nas próprias palavras. E por que perturbação? Porque em um momento ou em outro, ela vai acabar soltando alguma palavra, alguma frase que ela vai se arrepender e que vai magoar as pessoas, tá ok? E o devocional de hoje eu achei interessantíssimo, porque ele vai dizer que às vezes nós mesmos estamos passando por momentos difíceis. E o que você quer quando você está passando por algum momento delicado na sua vida? Você quer alguma pessoa para te magoar, para falar palavras que vão te deixar para baixo? Ou você prefere ter um amigo ao seu lado que te estimule? Um amigo que lance palavras motivadoras para você, que mostre o caminho verdadeiro da palavra de Deus para aquele momento que você está passando. Da mesma maneira que nós devemos desejar um amigo bom no momento difícil, nós devemos ser esse amigo para as pessoas que estão passando por momentos difíceis também. Eu tenho certeza que você já se achou ou já passou por um momento desse, que alguma pessoa precisou de você, de uma palavra de ânimo, uma palavra boa, e você teve a oportunidade de mudar a perspectiva daquela pessoa, estimular. É para isso que o Espírito Santo quer te usar, é por isso que ele quer deixar que você seja um instrumento de Deus, porque ele precisa de você para deixar ser usado pelo Espírito Santo. Lance palavras boas, palavras motivadoras, porque, gente, já parou para pensar como é difícil, né? A pessoa já está deprimida, já está para baixo, ainda chega uma pessoa para lançar palavras negativas, é horrível. Então não queira ser essa pessoa e não deseje ter uma pessoa assim ao seu lado. Então, seja um encorajador, tenha empatia. Professor, o que é empatia? É saber me colocar no lugar do próximo, é ter esse amor, essa compaixão, é ser mesmo um bom samaritano. Mesmo que a pessoa não mereça a sua ajuda, mas tenha compaixão e se coloque no lugar do próximo, lançando às vezes palavras motivacionais, lançando mesmo o que a Bíblia diz, trazendo à luz da palavra de Deus o que aquela pessoa precisa para aquele momento, tá ok? Vamos começar a nossa aula de hoje. Gente, resumindo, a lição vai falar sobre a língua, sobre tenha cuidado com o que você fala. Você já pensou o poder que tem a nossa língua? Você já parou para pensar? Como a nossa língua é poderosa, porque ela é um órgão muito pequeno, porém, ela é extraordinária, porque ela tem o poder de bem dizer e de mal dizer às pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. E, logicamente, o que o Espírito de Deus quer para você, o que a Bíblia manda que nós sejamos, é que tenhamos mesmo boas coisas para falar, bem dizer ao nosso próximo, tá ok? Por isso que eu quero já ler com você lá em Tiago, capítulo 3. Abra a sua Bíblia, por favor, se você não tem a sua lição.
vai dizer o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de coisas grandes. Vede quão grande são um pequeno fogo que pode incendiar. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. É um mal que se pode frear. Está cheia de coisas do mal. Como ela bem diz o nosso Pai, ela também pode amaldiçoar aos homens, feito à semelhança de Deus. O que esse versículo quis dizer? Que a língua, ela é comparada a um fogo, gente. Eu até marquei aqui para você ver. Assim como é necessário somente um fósforo para incendiar hectares e hectares, ou seja, centenas e centenas de árvores, ou seja, uma floresta inteira, também é necessário apenas uma palavra, uma simples palavra, para provocar uma grande destruição. É isso que aqui em Tiago está querendo dizer, que a língua, o que a gente fala, tem o poder de se engrandecer, de engrandecer a Deus, de fazer grandes coisas. Mas se a gente não souber usar, ela também tem o poder de destruição terrível. Amém? E essa é a advertência que Paulo vai nos trazer para hoje. Como eu já falei, a língua é uma arma perigosa e muitos males e tragédias já foram ocasionados porque pessoas não souberam usar da maneira correta, falar, pensar e agir da maneira correta, tá ok? E agora eu quero perguntar para você, aluno adolescente, você já se arrependeu por ter falado alguma coisa e depois foi tarde demais? Você já se arrependeu aí e depois parou para pensar: poxa vida, eu não devia ter agido, ter pensado, ter falado com o meu amigo daquela forma. Você já perdeu até uma amizade por isso? Olha que coisa terrível. E a lição vai trazer uma história impressionante que eu amei. Está aqui no tópico: a língua e seus efeitos. Certa vez, um homem muito encorajado para o mal estava defamando, falando coisas terríveis sobre um grande sábio da sua cidade. E conforme ele foi espalhando boatos e coisas ruins sobre aquele homem, isso foi se espalhando assustadoramente. Só que ele se arrependeu daquilo que ele estava fazendo. E quando ele parou para pensar, já era tarde demais. Então ele resolveu ir para aquele sábio, ir com a pessoa que ele estava defamando, que ele estava falando mal, que ele estava espalhando coisas ruins. E falou: olha, rapaz, me perdoa, eu tô arrependido. Depois eu parei para pensar, você não é aquilo que eu pensava, realmente não é aquilo que eu imaginava que você fosse. E o sábio, sem falar nada, levou aquele homem para um alto penhasco, uma montanha muito alta. Chegando no topo da montanha, ele olhou para o abismo, pegou uma folha de papel e começou a rasgar em muitos pedaços aquele papel. Depois que ele rasgou em vários pedacinhos, ele jogou ao vento aquele papel, aqueles pequenos pedaços de papéis. E ele olhou para o sábio e falou: não estou entendendo, você vai me perdoar ou não? O que significa isso? Ele falou: olha, te perdoar, eu até posso te perdoar e eu vou te perdoar. Mas assim como é impossível você juntar cada pedacinho de papel desse que voou, ele olhou para ele: é possível? O rapaz disse que não é possível. Ele disse: da mesma maneira como não é possível você juntar cada pedaço desse que voou, também não é possível voltar atrás, refazer todos esses boatos que você espalhou. Ou seja, a minha reputação, aquilo que você falou de mim já se espalhou, já foi ao vento. Sabe lá Deus o que as pessoas vão pensar de mim, não é verdade? Então aquele rapaz ficou amargamente arrependido. E o sábio, logicamente, o perdoou. Mas ele ficou com essa consciência pesada de ter difamado uma pessoa que era inocente. Então é por isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente ouve. Aquilo que as pessoas vêm trazer pra gente, a gente não pode simplesmente levar sem antes saber se realmente é verdade. E se a gente precisa, né? Sair falando que não precisa. O que a gente precisa é falar de Jesus, tá ok? Vamos para frente.
Então, tome cuidado com aquilo que você ouve e aquilo que você fala. Por isso que eu quero que você reflita comigo em Provérbios 13 novamente. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. Vamos para o próximo tópico. Esse daqui eu achei sensacional. Essa lição é maravilhosa. Mas olha só o tópico. Guardando a língua do mal. Nesse tópico, a gente vai aprender 3 pecados que são cometidos com as pessoas que usam a língua da maneira errada. Vamos ver se você sabe qual é. Primeiro, a mentira. Gente, pelo amor de Deus, como tem gente que é mentiroso, não é verdade? Aí, a mentira, ela se tornou uma coisa muito comum entre as pessoas. Dentro da igreja, não, pelo amor de Deus. Os alunos vencedores, adolescentes, não mentem. Mas tem muitas pessoas que se apoiam na mentira para enganar, para tirar vantagens, porque não tem coragem de assumir os seus atos e porque acham que a verdade, o quê? Machuca. E a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o quê? O diabo. Está lá em João 8:4. Outra coisa, a mentira é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria condenação. Provérbios 19:21. Gente, e em Efésios vai dizer o seguinte: procure praticar sempre a verdade. Qualquer tipo de mentira. Tem gente que diz, não, mas foi uma mentira para o bem. Não existe isso. Qualquer tipo de mentira desagrada a Deus. Provérbios 12:22. Tá ok? Vou correr porque a gente já tá terminando. Segundo, a calúnia. Gente, a calúnia é terrível. Por quê? É uma falsa declaração acerca de uma pessoa. Olha que horrível. Você está pondo em dúvida os atos e o caráter, o próprio caráter da pessoa quando você começa a caluniar alguém. É por isso que a Bíblia também vai dizer aqui, lá em Provérbios 19, versículo 9. A falsa testemunha é castigada e certamente terá condenação. Então é por isso que a gente não pode pôr em dúvida os atos e o caráter da pessoa, porque aquilo vai servir para a nossa própria condenação, tá ok? É por isso que a gente tem que ser justo e honesto acerca de qualquer pessoa. Se eu mal te conheci, eu vou sair falando coisas que eu nem sei sobre você? De maneira nenhuma, tá ok? Terceiro, a difamação. Gente, o que é a difamação? Nada mais do que mentiras, inverdades, boatos sobre outras pessoas que às vezes você sai falando sem você nem saber a procedência, sem você nem saber se aquilo realmente é verdade. Quem difama está cometendo um crime, olha só, contra a honra da pessoa. Gente, para mim isso aqui é o mais horrível, porque você está pondo em xeque, você está indo contra a honra da pessoa. E lá em Provérbios 16:28 vai dizer: a difamação provoca contendas e separa os amigos. Olha só que coisa terrível, gente. Por último, a murmuração. Gente, a murmuração é... Você já teve um amigo que era um murmurão? Que só vivia falando mal de Deus e do mundo? Nada tá bom para ele, o clima não tá bom, o salário não tá bom, a mesada não tá boa, os pais, os amigos, a murmuração. Deus também não se agrada. É por isso que a Bíblia condena a murmuração e nos mostra que os males que isso pode causar para a nossa vida. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 10. Gente, agora eu quero entrar num tópico que eu achei fantástico para a gente terminar. Que está lá em o controle da língua. Essa aqui também é uma breve história que eu vou contar para vocês. De um homem que também chegou para Sócrates. E falou, olha, eu quero te contar uma coisa muito interessante acerca de um rapaz. Sabe, aquele moço assim, antes dele terminar de falar, Sócrates olhou para ele e falou, sabe o quê? Antes de você me falar, eu quero te fazer uma pergunta. Isso que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? O rapaz olhou para ele e disse, 3 peneiras? Ele disse, sim. A primeira peneira é, a coisa que você vai me contar é verdadeira?
o rapaz disse: bom, eu acho que a pessoa que me contou é de confiança, eu acho que ele é verdadeiro sim. Ele disse: vamos para a segunda peneira. A coisa que você vai me contar é boa? Ele disse: olha, rapaz, não exatamente boa não, viu? Vamos para a terceira peneira. O que você vai me contar é de utilidade para mim, para você e para a pessoa que você vai me falar? Ele disse: não, de maneira nenhuma. Ele disse: então nem me fala. Então eu não quero nem saber. É assim que deve ser eu e você quando alguém vem te contar um fuxico, uma fofoca, alguma coisa acerca de outra pessoa, principalmente. Você tem que olhar para a pessoa, para o seu colega, para quem for, alguém da sua família, e dizer: isso que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Ele vai te perguntar: que 3 peneiras? Você vai dizer: é verdade? É bom? E é útil para mim, para você e para a pessoa que você vai me contar? Se as 3 respostas forem não, você chuta porque é lá. Se você diz: não, eu não quero saber não, vamos ocupar a nossa mente com outras coisas, vamos ler a Bíblia, vamos para a escola dominical, porque isso não vai te fazer bem. Muito menos para a pessoa que vai ser prejudicada, tá ok? Então, para finalizar, eu quero dizer para você que quem controla a sua língua controla também todas as áreas da sua vida. Porque se você controla o mais difícil, né, gente? Como que você não vai controlar as outras áreas da sua vida? Emocional, espiritual, material, financeira. Porque aquilo que sai de dentro da gente é o que contamina. O próprio Jesus falou, não é o que entra, é o que sai. Por isso eu quero que você pense antes de falar, porque a gente tem que ter o que é prioridade na nossa mente, tá bom? Segundo, encha o seu coração de coisas boas. Lá em Provérbios 10 vai dizer assim: a boca do justo é um manancial de vida, é um manancial de coisas boas, de expectativas maravilhosas para a vida do nosso próximo, não de coisas negativas. E em Lucas 6,45 vai dizer que a Bíblia fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de coisas maravilhosas, você só vai contar coisas boas. Mas se o seu coração está cheio de engano, de mentira, de falsidade, calúnia, difamação, murmuração, você só vai falar isso, tá ok? Então, encha o seu coração, a sua mente, aquilo que você pensa de coisas boas, tá ok? Terceiro, tenha controle daquilo que você fala. Você já parou para pensar como é terrível a vida da pessoa que não consegue controlar aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, como agir, como pensar? É uma pessoa impulsiva. Ela acaba se arrependendo de tudo e de todas as coisas. É por isso que o salmista orou para Deus pedindo: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que eu não devo. Se o próprio salmista falou isso, quem sou eu e você para não orar da mesma maneira, pedindo a mesma coisa de Deus, gente? Está lá em Salmo 141. E você também precisa cultivar o fruto do Espírito, buscar o Espírito Santo e deixar ser dominado por ele, porque o Espírito Santo nos capacita e controla aquilo que nós devemos e não devemos falar. Então, na sua boca, no seu pensamento, no seu coração, só deve ter aquilo que é bom, que é justo, que é puro e que é verdadeiro. Tá ok? Então, agindo dessa maneira, você nunca vai se arrepender do que você vai falar, porque você vai saber filtrar, vai saber passar pelas 3 peneiras aquilo que chegar para você. Eu espero muito que Deus tenha tocado ao seu coração e que essa aula tenha sido útil, porque eu tenho certeza que no seu dia a dia você vai precisar desses conselhos. Que Deus abençoe vocês, até a próxima aula.